Quantas histórias um carro pode guardar? Às vezes é o primeiro carro e pode ser o seu único carro, ou você pode trocar de carro e trocar de memórias, como que troca de figurinha. Mas se tem um carro em especial, que esse sim guarda muitas memórias, é o Fusca. Porque o Fusca, gente, ele tá na nossa vida já desde muito tempo, inclusive levou o Brasil pro Oscar, não é mesmo? E aqui o Fusca ele tem uma importância muito grande nesse filme que a gente vai falar hoje aqui no Central Critica, que é O Velho Fusca, longa dirigido por Emiliano Hruskel e que chega agora junto com Devoradores de Estrelas aos cinemas nessa quinta-feira, dia 19. A Central do Entretenimento já assistiu ao filme, vai contar aqui pra vocês o que foi que a gente achou dessa produção brasileira que chega aí nessa semana pós-Oscar. E antes de prosseguir, se inscreve no canal, ativa o sininho, baixa o Central Like e bora falar aqui desse filme. Que assim, gente, o Velho Fusca, pra quem não sabe, ele conta a história de Júnior, né, que é o Caio Manhetti, um jovem que tá interessado numa menina, ele vive com uma família que tá acolhedora, mas que também tem alguns comportamentos que são um pouco meio antiquados. Ele sabe que tem um avô dele meio ranzinza, que é o Tonico Pereira, ele quer se aproximar dele para poder conquistar o carro do avô e consertar para poder levar a menina que ele tá afim pra, sabe, namorar, né, ter um... Coisa de adolescente, né, gente? Adolescente gosta de fazer essas coisas de se pegar, de se beijar, né? É claro. E aí, quando ele vai começar a consertar o carro, né, para poder fazer com que ele funcione, ele vai se aproximando mais do avô e entendendo um pouco melhor como é que é a estrutura da família, porque o avô dele e os dois filhos, um deles homossexual inclusive, eles não se entendem por causa do jeito antiquado do pai mesmo. E é nisso que o filme se foca. E assim, gente, primeiro que o roteiro, e é interessante falar isso, porque o roteiro ele ia ser produzido por uma produção nos Estados Unidos. E Emiliano falou um pouco mais sobre isso, sobre esse projeto que ele já queria fazer há muito tempo, baseado numa experiência pessoal dele, e que ele trouxe aqui para o Brasil, e foi muito bem trabalhado esse roteiro. Mas assim, eu já vou dizendo logo aqui, o filme, assim, quando você vai assistir o começo e o meio, ele não engata muito bem, sabe? Você fica querendo ir no banheiro, querer olhar o celular. Quando vai do meio pro final, aí é que ele engata e meio que te prende de um jeito muito forte, porque ele cria aquela relação, aquele choque de geração entre o novo e o velho, que é o neto e o avô, e a gente vai vendo um pouco mais da relação dessa família e principalmente de como que às vezes tem alguns comportamentos antiquados que ficam para trás, mas o velho também pode aprender com o novo alguma coisa, sabe? Que nem o Fusca, né? Quantos Fuscas a gente tem por aí que consegue preservar o motor original e manter ele funcionando por mais tempo? Ou você troca por um motor mais potente e os carros ainda assim conseguem funcionar? Então, assim, gente, filmes como esse é um filme bom, né? Pela A2, é que ele vai causar uma conexão muito forte com quem for assistir, porque é um filme para toda a família, viu, gente? Embora a gente tenha ali Tonico Pereira, assim, a parte de trás, com a parte de trás à mostra, né, gente? Mas isso não tem nada muito, oh meu Deus do céu. Mas, assim, é um filme que me fez conectar muito com as minhas raízes, né? Eu já não tenho mais meu avô paterno, e minha avó paterna também já se foi. E engraçado porque o filme faz alguns paralelos muito interessantes com meus avós. E meu avô não era igual ao Tonico Pereira no filme, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Mas foi uma relação muito bem construída. Então isso toca profundamente. E acho que quem se sensibilizar mais vai acabar sendo tocado por isso. Porque a função da arte é essa, no final das contas, né? É você sensibilizar as pessoas pelo carinho por algum tema específico. E o elenco aqui desse filme tá ok, viu? Vou dizer pra vocês. Principalmente o Caio Manhetti. O Caio Manhetti e o Tonico Pereira são os grandes destaques aqui do filme. Primeiro porque o Caio consegue trazer essa persona bem
tímida, bem certinha, bem, sabe, né, acolhedor, meio quieto. Só que a gente vai acompanhando uma evolução do personagem, que ele vai do ponto A ao ponto B maravilhosamente bem e termina com uma postura mais viva, mais ativa. E isso tudo porque ele aprende com o personagem do Tonico Pereira, que está, ó, arrasando e destruindo qualquer coisa que você vê pela frente, porque esse cara é um monstro sagrado, eterno, e que entrega um personagem com muitas camadas e, olha, um doce rabugento, tá? Também nós temos aqui no elenco Danton Mello, Cléo Pires, também Christian Malheiros, que faz um personagem detestável, o patrãozinho mimado e chato esse do Christian Malheiros, viu? E merecida a surra que ele levou no final, viu? Merecida a surra, tá? E no resto, gente, a Cléo Pires também tá boa fazendo essa mãe meio good vibes, né? Mas no fim das contas, gente, esse filme, um outro mérito que eu até me esqueci de falar sobre ele, que é a trilha sonora, tá? A trilha sonora desse filme, teve muitas músicas compostas, ou seja, ela meio que fez uma coisa meio Guardiões da Galáxia, só que ela foi pro canto mais original, porque Guardiões da Galáxia, ele montava a trilha sonora de acordo com a história do roteiro. Então, ele pegava as músicas prontas e montava ali na história. No caso aqui de Velho Fusca, foi diferente porque a música também é um elemento central aqui na história. Inclusive, Emiliano falou isso na pré-estreia, dizendo que eles chamaram os cantores, eles viram o filme e então eles compuseram as músicas para entrar na trilha sonora. Então, uma trilha sonora completamente original aqui para esse filme, que é um dos grandes chamariz. A música de abertura, um pagodinho gostoso para você ouvir no fim de tarde, é uma delícia. E tem nomes renomados aqui, viu, gente? Jorge Aragão, Zé Vaqueiro, Vanessa da Mata aparece também. Então, assim, gente, tá muito boa a trilha sonora. Pesquisa, eles estão de parabéns. É verdade. E vão assistir o Velho Fusca nos cinemas, porque é um filme gostoso, divertido para toda a família e vai trazer muitas reflexões sobre os seus antepassados e que é aquela coisa, como já diria a frase, né? Panela velha é que faz comida boa. Então é isso, gente. Tá mais do que aprovado aqui o Velho Fusca. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês concordam ou não com essa crítica. Marca o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e olha, bora sim guardar mais memórias, porque como já diria o Bad Bunny, te tira mais fotos de quando te tuve, te viadeira, beijo, abraço, arezo e adetere. Tá bom? Honrem mais o legado, o legado de vocês e até o próximo vídeo.